Olá pessoal, sou o Gabriel do canal Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, com as principais notícias do Brasil e no mundo. Agora, continuando nas notícias nacionais e continuando nos Estados Unidos, quem não assistiu a parte 1, assiste para entender todas as notícias, que é a parte 2. Os incêndios florestais fora de controle na Califórnia forçaram milhares de pessoas a evacuar. Casas e carros foram destruídos e milhares de hectares ficaram em chamas. Então vou com a primeira notícia desse incêndio florestal devastador que está atingindo a Califórnia, nos Estados Unidos, nos últimos dias. O incêndio Thompson já consumiu mais de 1.200 hectares e nesta quarta-feira autoridades no norte da Califórnia pediram para as pessoas saírem das áreas afetadas. O fogo avança sem controle em meio a uma perigosa onda de calor no oeste dos Estados Unidos que mantém a região sob alerta. As chamas, que começaram na terça-feira, se propagam principalmente a norte da comunidade de Oroville, com cerca de 20 mil moradores. A localidade fica a aproximadamente 110 quilômetros ao norte de Sacramento, a capital da Califórnia, e a apenas 38 de Paradise, comunidade arrasada em 2018 pelo devastador incêndio Camp, o mais letal da história do estado, com cerca de 85 mortes. Uma preocupação adicional para as autoridades é a festividade de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos, no qual, por tradição, se utilizam fogos de artifício. O governo da Califórnia declarou estado de emergência. Cerca de 400 bombeiros combatem as chamas por terra com máquinas pesadas e por ar com aviões e helicópteros. A temporada de incêndios começou precocemente este ano na Califórnia e já consumiu mais de 17 mil hectares. Especialistas consideram a situação um prenúncio do que está por vir no estado mais populoso dos Estados Unidos, depois de 2 anos mais úmidos. Com o verão apenas começando, várias regiões do oeste do país já renovaram os recordes de calor, com temperaturas intensas acima dos 40 graus Celsius. E uma mulher registrou um arco-íris de fogo no céu do Canadá. Esse fenômeno é raríssimo. Então eu vou colocar a principal notícia desse arco-íris de fogo no Canadá. So my son and I are driving, and this is what we see in the sky. Like, look at those colors. That is so bright. Like, there's nothing else around. I don't know where it came from, but it's so bright in colors. So cool. E há um mês atrás o vulcão entrou novamente em erupção na Islândia e pressionou o morador. Então vou com a primeira notícia desse vulcão que entrou pela 5ª vez seguida há um mês atrás, entrou em erupção na Islândia. Vamos agora com destaques internacionais. Na Islândia, um vulcão entrou em erupção pela 5ª vez desde dezembro do ano passado. Os jatos de lava atingiram 50 metros de altura. A erupção foi considerada a mais poderosa desde o início da atividade vulcânica, há 3 anos. Autoridades pediram para que os mais de 4 mil habitantes da cidade vizinha ao vulcão deixem suas casas. A região sul da capital da Islândia também está sob alerta por causa da má qualidade do ar. A Islândia tenta evitar maiores danos, construiu barreiras artificiais para afastar a lava das infraestruturas do país. E saindo da Islândia e indo para a Europa, uma forte onda de calor atinge a Europa há semanas, igual aos Estados Unidos. Temperatura em alguns países registraram mais de 40 graus. E o calor intenso continua até hoje. Então vou para a notícia dessa forte onda de calor que atinge há semanas a Europa. Calor aqui no Brasil, calor também na Europa. Os europeus estão passando pela primeira onda de calor intensa às vésperas do início do verão no continente. Em Roma, na Itália, os termômetros bateram 35 graus nessa quarta-feira, fazendo com que a população usasse as fontes históricas da cidade para poder se refrescar. Segundo o Serviço de Meteorologia do país, a onda de calor, batizada de Minos, em homenagem ao rei mitológico de Creta, vai fazer com que a temperatura chegue aos 43 graus no sul da Itália e aos 39 na capital. A
Após semanas de chuvas fortes, o calor também atingiu a Albânia, ultrapassando 37 graus desde a segunda-feira. As autoridades fizeram um apelo à população para que tenham cuidado com as altas temperaturas. As praias da costa da Albânia ficaram lotadas. Na Grécia, as autoridades disseram que um turista americano de 55 anos foi morto numa das ilhas. Essa é a terceira morte de turista em apenas uma semana durante essa onda de calor que atinge o país. Não está claro se as mortes estão relacionadas com as altas temperaturas, mas os casos aumentaram o alerta sobre os perigos da exposição ao sol. E há semanas, fortes tempestades atingiram vários países europeus. Na Suíça, houve deslizamento de terra e inundações há dias atrás. Na Croácia, houve chuva de granizo. E no leste europeu, as chuvas fortes causam morte e muitos estragos. Então, vou colocar a notícia dessas fortes tempestades que estão atingindo a Europa há vários dias. Forte tempestade continua a assolar o sul da Suíça e já chegou a alguns países balcãs. Desde a semana passada que os cantões de Ticino e Valais estão em estado de alerta, com as Forças Armadas Suíças já em campo a ajudar nas operações de busca e salvamento. No fim de semana, também a Força Aérea Suíça apoiou as operações na evacuação de uma zona isolada no Ticino, resgatando cerca de 300 pessoas. A poderosa tempestade que afetou a Suíça e a Itália já chegou aos países dos Balcãs Ocidentais, fazendo também vítimas mortais. Em Montenegro, conforme anunciado pelo Ministério do Interior, a região costeira foi a mais afetada e onde até agora se contabilizam 2 vítimas mortais. Um homem morreu num estaleiro de construção numa pequena vila costeira e outra morreu atingida por um raio em Radovice. Na capital da Macedónia do Norte, também os ventos fortes provocaram o caos no trânsito, com árvores caídas e veículos danificados em toda a cidade. Os meteorologistas registaram velocidades de vento até 70 km por hora. Os especialistas afirmam que as alterações climáticas provocadas pelo homem estão na origem destas tempestades. E na Grécia, incêndios florestais e onda de calor deixa 3 turistas mortos e também os incêndios estão fora de controle no país. Então vou abrir para a notícia dessa onda de calor e incêndios florestais que estão atingindo a Grécia com força. Internacionais, a polícia investiga a origem de incêndios florestais na Grécia. Incêndios desse tipo viraram um problema em toda a Europa. 13 tripulantes de um iate foram formalmente acusados de provocar um incêndio na ilha de Hidra, um território grego no mar Egeu. Bombeiros levaram 3 dias para controlar as chamas. Segundo a investigação, fogos de artifício lançados do barco durante uma festa deram início ao fogo. Além da ação humana, o tempo seco e os ventos fortes favorecem a propagação dos incêndios por toda a Europa. Nos últimos meses, a União Europeia duplicou o número de aviões e bombeiros para ajudar no combate aos incêndios nos países do bloco, mas pede esforço redobrado dos países. No ano passado, o governo francês aprovou uma lei que pune proprietários de terra que falharam na limpeza da vegetação rasteira de suas propriedades. Mas, por enquanto, o continente atua mais no combate do que na prevenção dos focos de incêndio. Portugal 2017. França, 2022. Grécia, no ano passado, são tristes exemplos de que a Europa ainda não está preparada para lidar com os incêndios nas florestas. Práticas de prevenção têm sido compartilhadas pelos países, mas em escala menor do que o fogo. O vulcão Etna, na ilha de Sicília, no sul da Itália, entrou em erupção após 4 anos sem nenhuma erupção. Então, vou participar desse vulcão Etna que entrou em erupção na Itália. Um vulcão lançou uma cascata de lava numa ilha italiana. A cratera, conhecida como Boca Nova, expeliu os fragmentos durante a noite. O Monte Etna entrou em atividade após o período de 4 anos sem erupções, lembrando que ele é considerado um dos vulcões mais explosivos do mundo e o mais ativo da Europa, devido à composição do magma. Segundo autoridades da Sicília, ninguém ficou ferido. E na Itália ainda, o vulcão Stromboli entrou em erupção. No ano passado, esse vulcão entrou em erupção com força e causou um tsunami de 5 metros na Itália. Então, vou cobrir a notícia desse vulcão Stromboli que entrou novamente em erupção na Itália.
O vulcão Stromboli entrou em erupção. É o segundo esta semana na região de Sicília, Itália. A Proteção Civil já ativou o alerta vermelho e está em curso um plano de operações para acompanhar o fenómeno. O vulcão começou a expelir cinza e lava para o mar, espalhando-se ao largo da costa siciliana, o que impressionou quem viu. On est allé voir de l'autre côté et on a vu effectivement trois endroits où il y avait des projections importantes. C'était très rouge et on voyait la lave couler le long de la mer. C'était un spectacle exceptionnel. Explosions and how the rocks fell down the whole mountain into the water, and there are now very high waves and explosions and the dust. Já na quinta-feira. Na Índia, uma forte onda de calor extremo atingiu o país no último mês e causou mais de 200 mortos. E também chuvas torrenciais atingiram o país nas últimas semanas. Um raio perto de uma menina quando estava gravando, mas ela não foi atingida e não sofreu ferimentos. E também houve mortos por forte chuva em algumas cidades da Índia. E também na Malásia, algumas semanas atrás, fortes chuvas atingiram o país e deixaram uma morte. Então vou preparar a notícia dessa forte chuva que estão também atingindo a Malásia. Uma pessoa morreu durante as fortes chuvas que atingem a Malásia. No flagrante que a gente vai ver, um carro é arrastado pela enxurrada, só que o veículo estava vazio. Segundo as autoridades, em outro ponto da cidade atingida, uma mulher de 37 anos foi levada pela correnteza e se afogou. Tanto a Malásia quanto outros países do Sudeste Asiático estão na temporada de monções, que são chuvas mais intensas durante o verão e que causam inundações como essa. E na Arábia Saudita, mais de 1000 muçulmanos morreram em peregrinação a Meca, modo da forte onda de calor que atingiu o país há 2 semanas atrás. Então vamos abrir para a notícia dessa forte onda de calor que atingiu Meca. Começo do verão no hemisfério norte teve temperaturas extremas. De ontem para hoje, o número de mortes por causa do calor na Arábia Saudita dobrou. A Meca, cidade sagrada para os muçulmanos, conta os seus mortos. Na peregrinação anual, a maior mesquita do mundo, o número de vítimas passa de 1000. O clima extremo está levando vários países a situações de emergência. Nos Estados Unidos... Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal Design Naturais no Brasil, no mundo, dá like, aperta o sininho para receber todas as notificações e ver, compartilha com os amigos, comenta o que você achou do vídeo. Então é isso, pessoal. Fica por aqui, um beijo. Até o próximo vídeo, que é mais tarde, que eu vou gravar o vídeo das notícias que marcaram o Brasil, Design Naturais que marcaram o Brasil nessas últimas semanas e também nesse último mês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, gente, que é mais tarde. Tchau!